Curiosidade que nós vamos ter em relação ao Uruguai é que esse país sul-americano vizinho do Rio Grande do Sul, ele foi o último país do mundo a proibir a prática dos duelos, o que é uma coisa muito surpreendente, porque a prática ela se torna legalizada de acordo com a Constituição, a lei uruguaia, durante o século XX, né? Ela não vem lá do século XIX nem do século XVIII, embora fosse uma prática que já acontecesse já por uma tradição ibérica desde a época da colonização. Mas os duelos eram legalizados no Uruguai desde a década de 1920, inclusive ganharam regras próprias com a revisão do Código Penal uruguaio de 1934, estabelecendo toda uma série de protocolos que deveriam ser seguidos para que os duelos pudessem ocorrer. Um detalhe importante é o seguinte: os duelos eles eram marcados de acordo com a tradição, caso uma pessoa se sentisse ofendida em sua honra, e era necessário marcar um dia, um local, fazer a eleição da arma, que a legislação permitia que fosse espada, faca ou arma de fogo, pistola ou revólver, tá? Outro tipo de arma de fogo não. E os dois contendores, no caso os dois duelistas, deveriam ter o mesmo tipo de arma para haver equidade de, de combate, tá? E cada um dos duelistas deveriam ter seus padrinhos também que serviriam como testemunhas do duelo. Em vários casos, os duelos acabaram com ferimento e não morte. Mas se por acaso um dos duelistas viesse a morrer, a falecer, se alvejado ou sofrer um ferimento de faca ou espada, o duelista vencedor ele não era processado pelo sistema judiciário. Aquilo era considerado aceitável perante a lei. Ou seja, os dois duelistas estavam brigando ali, duelando pela honra. Né? É importante destacar que duelos que fossem feitos sem cumprir as regras institucionais, aí sim seriam considerados homicídios dolosos. Tá? Então era necessário cumprir todo aquele rito onde houvesse um juiz de honra, equidade de armas utilizadas e padrinhos de ambos os lados. Houveram durante o século XX alguns duelos célebres assim na história uruguaia. Dentre eles, em 1957, o duelo que envolveu Luiz Batlle Berres contra o general Juan Pedro Ribas, e os dois últimos que chegaram às vias de fato, que foram em 1971, entre os generais Liber Serenni e Juan Pedro Ribas. Em 71 também houve o duelo entre o ministro Henrique Eraio e o brigadeiro Danilo Sena. Apesar do duelo ser legalizado, não era uma prática tão comum assim, tá? Porque envolvia todos esses ritos e era necessário também a autorização das autoridades. O último duelo dentro desses ritos, que foi convocado, mas não chegou a acontecer, se deu em 1990, onde o inspetor de polícia Saul Claveria desafiou o diretor do jornal La República de Montevideo, Federico Fasano Mertens, que não aceitou o duelo. Tá? E aí começou toda uma discussão dentro da sociedade uruguaia sobre a validade dessa lei em finais do século XX, né? Porque, querendo ou não, é uma espécie de homicídio legalizado, mas aí não me cabe fazer o julgamento, apenas estou fazendo uma narrativa. No ano de 1992, na presidência de Luiz Alberto Lacalle, foi promulgada a Lei 16.274, que tornava, a partir de então, os duelos ilegais. Em 1999, a Suprema Corte de Justiça do Uruguai fez a análise de um recurso que foi impetrado com o sentido de voltar à legalidade dos duelos. Mas aí a Suprema Corte de Justiça uruguaia ela deu o veredito final
dizendo que os duelos eram proibidos e deveriam permanecer assim. Tá? No Brasil, os duelos foram proibidos em 1890 com o Código Penal, o primeiro Código Penal da República. E no Rio Grande do Sul, a gente tem relatos de duelos que aconteceram durante o século XIX e muitos duelos também que aconteceram durante a Revolução Federalista. Mas duelos de acordo com a lei, que respeitam a ideia do juiz de honra, dos padrinhos de cada duelista, de uma arma em comum e uma apresentação prévia às autoridades, né? No Rio Grande do Sul, o último que respeitou todos os ritos, que aí não poderia ser considerado homicídio, se deu em Alegrete no ano de 1846. Propriamente nas cidades havia mais o costume de se utilizar arma de fogo ou espada, sabre, para os duelos. Mas no interior do Uruguai, e isso aconteceu também na Argentina, quando era permitido os duelos, ainda durante o século XIX, mesmo aqui no sul do Brasil, havia uma modalidade de duelo chamado duelo crioulo, tá? Que era muito comum para se resolver pendências, muitas vezes envolvendo a questão da honra, entre vizinhos, entre dois proprietários ou duas pessoas que uma se considerava ofendida pela outra. O duelo crioulo, basicamente, ele se dá através de facas ou adagas. Existem alguns tipos de facas com nomes na Argentina, no Uruguai, que aí são modelos especiais que aí tem uma denominação própria, mas seria entre armas brancas, né? E um detalhe importante do duelo crioulo é o seguinte: existe toda a ritualística do duelo, então tem que haver um juiz que vai garantir equidade de combate entre as partes. Os dois têm que estar utilizando o mesmo tipo de arma branca. Existe também a figura do padrinho e é marcado um dia, um local, um horário específico. No duelo crioulo, os dois contendores se enfrentam utilizando armas brancas e um dos braços ele tem que ficar fora da disputa, fora do combate. E como é que se fazia no sul do Brasil, na região do Prata, naquela época? Se amarrava um pano naquele braço no qual tu não era hábil. Então, se tu fosse destro, se amarrava um pano no braço canhoto. Se tu fosse canhoto, se amarrava um pano no teu braço destro, tá? Justamente para garantir a igualdade de condições de combate. Apesar de existir toda essa ritualística dos duelos, que garantiria que se alguém morresse não seria considerado homicídio doloso, no interior do Uruguai e também interior da Argentina, sul do Brasil, tá? A gente vai ter o duelo crioulo acontecendo muitas vezes de forma irregular, certo? Às vezes eram duelos não autorizados, isso a gente vai encontrar principalmente na história uruguaia e na história das províncias argentinas de Entre Rios, Misiones e Corrientes. Mas acontecia, era uma prática comum. Tá? E muitas vezes, embora o duelo fosse considerado uma coisa muito masculina, houveram casos de duelos entre mulheres que se enfrentaram no duelo crioulo à faca, tá? Ou à adaga, para resolver os seus problemas. O curioso é que a comunidade, mesmo se tratando de um duelo irregular, muitas vezes, que não respeitava todos os ritos ou não tinha a autorização das autoridades competentes, a comunidade que presenciava o duelo, ela considerava um ato de justiça, de defesa da honra, legítimo. Então, muitas vezes em que ocorreram mortes nesses duelos crioulos irregulares, quem matou, né, no caso quem foi o homicida, ele não era denunciado às autoridades, era considerado um ato legítimo. Tanto que muitas vezes a família do duelista morto aceitava aquilo e não achava que deveria ter vingança. Ou seja, o duelista que foi morto, ele foi morto em condições iguais de combate, com o público presente, respeitando uma série de ritos, né? Essa então é a história dos duelos no Uruguai.
uma coisa que fez parte muito aqui dessa região do Cone Sul, do sul da América do Sul, tá? E que curiosamente esteve legalizada no Uruguai até o ano de 1992.